Bom, e aí a gente começa falando sobre o que é toxicologia, né? O próprio nome já diz tóxico, né? É algo tóxico. Logia, o estudo de algo que é tóxico, das toxinas, dos agentes, das substâncias químicas que causam intoxicação, tá? Então, a toxicologia é a ciência que estuda, né? Que tem a função de identificar e quantificar os efeitos adversos relacionados aí principalmente com a exposição a certos agentes que são denominados tóxicos, que podem ser substâncias químicas orgânicas ou inorgânicas, né? Elas podem ter a presença de carbono ou não na sua composição. Então, na toxicologia, a gente tanto identifica, né, o agente tóxico, quanto a gente quantifica. Então, quando tem um crime, por exemplo, uma pessoa foi encontrada morta na sua residência, próxima a ela tinha uma quantidade muito grande de cocaína, tá? Então, a gente consegue identificar no sangue daquela pessoa, faz a coleta do sangue, né? Consegue identificar se no sangue dela tem a presença dessa substância tóxica e qual a quantidade dessa substância tóxica. O quanto que essa pessoa ingeriu dessa substância que causou nela aquele momento ali, aquele óbito, aquela morte, tá? Então, tudo isso a gente consegue definir e depois adicionar ao laudo pericial, tá bom? A toxicologia moderna, pessoal, ela é composta por 4 disciplinas, tá bom? 4 disciplinas, que é a toxicologia clínica, a toxicologia reguladora, a toxicologia de investigação e a toxicologia forense. Então, a toxicologia moderna, ela é composta dessas 4 disciplinas: toxicologia clínica, toxicologia reguladora, de investigação e forense. Hoje nós vamos estudar a toxicologia forense, né? Desde a antiguidade, a elucidação de mortes já era possível desde muito tempo atrás, né? Associada aí às substâncias químicas. Então, era uma preocupação, tá? Porém, o toxicologista que foi conhecido como Matteo Joseph Bonaventura Offley-Rotary, né? Ele foi o primeiro a relacionar material de autópsia com análise clínica. Então, desde muito tempo, já tem essa relação de substância química com morte. Então, desde que esse autor aqui, lá no ano de 1787, né? Ele começou esses estudos. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Ele fez essa análise, né, para revelar casos de envenenamento que tinham cunho legal. Então, ele adotou métodos novos de análise e adaptou aí a atividade forense. Então, desde que esse cientista ele já fazia esses estudos, avaliava como que as pessoas envenenavam, né, sobre cunho legal outras pessoas, e aí ele foi adaptando esses métodos até chegar aí técnicas que foram sendo avançadas cada vez mais e hoje desenvolvem aí a atividade de toxicologia forense, tá bom? Então, quando a gente fala de toxicologia forense, né, essa área, ela tem a finalidade, principalmente, de auxiliar a investigação médica, tá? Ou legal de morte, envenenamento, uso de drogas, onde profissionais, né, de diversas formações, eles podem atuar em uma vasta área de conhecimento, sejam eles da química toxicológica, da toxicologia farmacológica, da forense ocupacional, veterinária, ambiental, né, aplicada a alimentos, genética, analítica, experimental, dentre outras áreas. Então, a toxicologia forense é uma área bem ampla, tá? Então, muitos profissionais, eles podem atuar naquela área, desde que ele atue na química, na análise química de moléculas de drogas, por exemplo. Então, o químico, ele pode atuar avaliando a molécula daquelas
drogas que estão ali no local daquele crime, o farmacêutico avaliando os métodos, né, de toxicocinética e toxicodinâmica de determinada droga, o terapeuta ocupacional avaliando quanto que uma droga pode ser expositiva e causar uma determinada incapacidade, que pode ser relacionada aí com investigações jurídicas, genética, área alimentícia, né, avaliando aí determinados alimentos que podem causar intoxicação. Isso também pode ser uma questão jurídica de avaliação. Então, são muitas áreas que podem trabalhar com a toxicologia forense, veterinária, para avaliar intoxicação de animais, os biólogos, para avaliar a ecotoxicologia, né? Todas essas questões são questões que podem ser aplicadas às áreas jurídicas, tá? Por exemplo, aí também nós temos um exemplo muito comum, né, dessa ciência de toxicologia forense. A toxicologia forense, ela busca ainda analisar os efeitos prejudiciais, né, de substâncias químicas no organismo humano em caso de investigação de violência, de homicídios, de suicídios, de acidentes, de abuso de drogas, alcoolemia, né, que é muito álcool no sangue, golpes como Boa Noite Cinderela. Então, todos esses crimes que são crimes relacionados aí com o uso de drogas podem ter o auxílio aí da toxicologia forense na sua resolução. Então, essa ciência de toxicologia forense, ela determina principalmente o agente químico, tá? O agente químico que foi causador da morte. Possibilita quantificá-lo, dando à sociedade uma resposta sobre o fato. Então, em casos de crimes, o exame toxicológico ele é feito em materiais que são coletados tanto em pessoas vivas quanto em cadáveres, né? Além de outras amostras retiradas do local. Então, você chega na cena de um crime, né? No nosso curso de perícia criminal, nós tivemos uma aula prática de exame de corpo de delito que vocês podem consultar, vocês podem assistir no site do Centro Educacional 7 de Setembro. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! E naquele crime, né? Aquele homicídio, tinha uma mesa e naquela mesa foi encontrada uma grande quantidade de substância química, né, que foi ali diagnosticada como cocaína. Então, aquela substância, ela foi uma substância que estava presente na cena do crime, então é coletada aquela amostra, ela é levada para o laboratório forense, é feita a identificação da molécula e quantificação, tá? Então, são coletados todos os materiais que tem na cena do crime para que seja feita essa averiguação de substâncias químicas e também são coletadas as amostras da pessoa que está morta ou viva, tá? Então, é coletada ali, por exemplo, foi coletado da vítima, que foi a vítima de homicídio, então coletou para saber se ela tinha ingerido a substância ou não, e o criminoso, se ele é pego em flagrante, alguma coisa do tipo, então também é feita a coleta do sangue daquela pessoa para fazer essa conferência. No indivíduo vivo, então, para rastrear drogas de abuso, né, e caracterizar um estado de toxicodependência, e no cadáver, para detectar overdoses ou reação anafilática a drogas, né, que é quando a morte está associada com o consumo de drogas. Então, essa coleta, né, ela é feita quando é no indivíduo vivo, ela tem o caráter de rastrear se essa pessoa ela usou a droga ou não, para ver se essa pessoa ela era dependente de droga, tá? No cadáver é para ver se ele teve overdose por aquela droga ou se ele teve alguma reação anafilática, algum tipo de alergia, algum pico ali que induziu aquele óbito. Então, são objetivos diferentes, né, de coleta, tanto no indivíduo vivo quanto no cadáver. O vivo quer saber se ele tem dependência ou não, no cadáver quer saber se houve overdose ou algum tipo de reação. Bom, há uma vasta, né, gama de amostras que podem ser utilizadas em toxicologia forense, como, por exemplo, órgãos colhidos na autópsia ou necrópsia, que a gente vai ver que é a mesma coisa. Então, vai lá, a pessoa morreu, vai para o IML, Instituto Médico Legal, é coletada ali rim, coração, pulmão, e aí é feita a análise desses órgãos para ver se tem presença de substância química. Pode ser feita
feita análise de fluidos biológicos, tanto no indivíduo vivo quanto no cadáver. As amostras pode ser sangue, pode ser urina, fezes. Essas amostras, elas são selecionadas e colhidas de acordo com a especificidade do caso e o tipo de análise que pretende realizar. Então, para essa análise é necessário que a gente faça análise do sangue, para essa outra análise pode ser a urina, pode ser as fezes, pode ser outros líquidos corpóreos. Então, é feita a necrópsia, né, ou autópsia, que é a mesma coisa, é o mesmo nome, é a mesma designação. Então, é feito lá no Instituto Médico Legal para colher, no caso dos cadáveres, essas amostras biológicas ou órgãos. Então, no caso dos mortos, né, os testes são realizados pela medicina legal para atestar a causa de morte, né? Os suspeitos de ingestão de tóxicos, suspeitos de envenenamento, suspeitos de overdose. Então, sempre que existe essa necessidade, são colhidas ali, né? É feita a coleta dos órgãos ou das amostras biológicas pelo médico, em caso dessas suspeitas de ingestão de agente tóxico, envenenamento, overdose. Então, essa autópsia, ela é um procedimento médico que consiste em examinar esse cadáver para determinar a causa e o modo da morte, tá? Então, essa investigação médico-legal, durante essa investigação, na análise toxicológica, pós-morte, né, nos cadáveres, lá no IML, muitos eles podem ser amostras coletadas em caso de uma necrópsia, sendo que o analista ele deve ter um certo zelo ao selecionar as amostras a serem coletadas a partir do histórico do caso, tá bom? E as circunstâncias que levaram o indivíduo ao óbito. Então, quando o médico legista ele vai fazer a análise do cadáver, né, a necrópsia, que é identificar ali qual foi a causa da morte, ele tem que ter um certo zelo na hora de fazer as coletas, né? Ele não vai pegar um órgão que está todo destruído, todo triturado, foi uma arma de fogo, aquele órgão está destruído. Não, ele vai tentar buscar coletar ali órgãos que estão com melhor estado para análise posterior, uma coleta adequada, né? Então tem que ter todo o cuidado de contaminação. As análises toxicológicas, elas são de suma importância no auxílio à medicina legal para a realização dos diagnósticos relacionados com intoxicações violentas, né, que levam à morte por sua letalidade. Então, eles têm que ter esse zelo, esse cuidado na hora de fazer essa coleta, para fazer uma coleta de forma adequada. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.